A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais um programa Cristocráticos sobre o seguinte tema: o projeto messiânico de Deus sobre a face da terra. Antes de mais nada, eu queria me basear, a partir dessa narração, em João, no capítulo 3 e versículo 16. Acompanhem comigo, por favor. João, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe que o projeto messiânico de Deus começou no livro de Gênesis, o primeiro livro da Torá, que representa a formação da vida, a formação da criação da vida terrestre, o homem como o epicentro da criação de Deus. Também no livro de Gênesis está concentrado a formação do povo judeu. E no livro de Gênesis, que segundo a tradição judaica foi construído por Moisés, o grande legislador do povo hebreu, ou judeu, é a primeira profecia messiânica da face da terra. Quando Deus chama o patriarca Abraão, o pai da nação judaica, também pai da nação árabe e pai das tribos nômades que habitam ao sul da Palestina, e diz para ele: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Está aí a quintessência de toda a profecia messiânica que está concentrada nas Sagradas Escrituras. De lá para cá, Deus ele foi usando seus servos para mostrar que esta profecia estava de pé. E houve então a plenitude dos tempos, houve então a consumação dos tempos para que essa profecia atingisse a sua totalidade. E isso aconteceu no século I da era cristã. E Jesus veio e, através de Maria, nasceu. E com 30 anos começa o seu ministério e começa toda a divulgação do chamado Reino dos Céus, denominado como o governo divino sobre a face da terra. Durante o período do seu ministério, Jesus ele se encontra com um homem chamado Nicodemos, um fariseu. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram membros de uma antiga seita judaica que observavam rigorosamente a lei mosaica. Mosaica é concernente a Moisés. Os fariseus eram um grupo de ideólogos da época de Jesus, também conhecidos como separatistas, que foram grandes opositores de Cristo. Mas Nicodemos, ele era simpatizante da doutrina, da ideologia de Jesus. Ele era um príncipe judeu, ou seja, ele era membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, formado por 71 membros, presidido pelo sumo sacerdote do ano e pelos anciões do povo, que representavam os feudos, a classe rica da nação de Israel, e também pelos escribas, que representavam a conjuntura intelectual do povo judeu. Nicodemos vai até Jesus e diz: olha, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estas coisas se Deus não for contigo. E Jesus lhe replica dizendo: é necessário para que o homem entre no reino dos céus, é preciso ele nascer de novo. Nicodemos fica perplexo com essa palavra de Jesus. Ele não compreendeu os meandros dessa questão. E ele diz para Jesus: como pode isso, mestre? O homem porventura pode retornar ao ventre materno? E Jesus diz para ele: se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Jesus ele usa dois termos aqui, água e espírito, dois termos metafóricos, água representando o fator físico e espírito representando o fator fé. Se um homem não nascer da fé e das obras, ele não pode ser salvo, ele não pode adentrar no reino dos céus. A partir daí, Jesus inicia toda a sua arquitetura teológica, até atingir a estrutura vital da doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, a partir do Novo Testamento, que é o versículo 16 que eu acabei de ler como texto áureo da nossa questão. Vamos compreender
a totalidade desse texto pela graça de Deus. Porque Deus amou o mundo, Deus, a divindade maior, o primeiro membro da Trindade, amou o mundo. Presta atenção nesse termo amou, ele é verbo. Amar, o amor de Deus, é o principal atributo comportamental e social de Deus. Ele fabrica outras grandes características de Deus, que é chamado que são a sua solidariedade, a sua bondade e a sua empatia, o altruísmo. Então, o amor de Deus foi que levou Deus a se ligar com o mundo. O mundo aqui está no grego, cosmos, que quer dizer sistema social. O mundo aqui não se refere-se ao globo terrestre, ao sistema planetário, ao sistema físico, mas sim ao sistema humano, ao sistema social do globo terrestre. Amou o mundo de uma tal maneira, essa expressão tal maneira expressa uma ação indimensionável, uma ação incomparável, uma ação que não se pode dimensionar. Que deu o seu filho. Se apresenta aqui outro verbo, o verbo dar. Ele representa uma ação espontânea, deliberada, uma ação que fluiu de Deus sem nenhum tipo de obrigatoriedade, sem nenhum tipo de pressão espiritual. O que é que isso mostra? É que Deus ele é onisciente, ou seja, Deus ele possui uma inteligência ilimitada. Deus ele tinha várias formas de salvar a humanidade, mas ele preferiu trazer à tona o seu Filho Jesus e dar o seu Filho Jesus para mostrar o epicentro do seu grande amor para com a humanidade. Deus, tendo N alternativas, ele resolveu dar a si mesmo personificado através do seu Filho para salvar a espécie humana. Que deu seu Filho unigênito. Aí, eis a questão. Mas nós também não somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, através da graça. Somos eleitos família de Deus, irmãos de Jesus pela fé. Sim, isso realmente é correto. Mas só Jesus é unigênito. Esse termo unigênito quer dizer único. E por que Jesus é colocado aqui como unigênito Filho de Deus? Porque Jesus, ele teve a sua formação anatômica ou fisiológica construída de maneira insólita, ímpar ou singular, distinto de qualquer formação fisiológica que outro ser humano poderia ter. Conforme está registrado em Lucas, Jesus não teve nenhuma participação genética de Maria e nem de José na sua formação fisiológica. O óvulo foi totalmente projetado e formado por Deus e colocado na cavidade uterina de Maria sem nenhuma participação humana, sem nenhuma conjunção humana. Por isso que Jesus é colocado como unigênito Filho de Deus, porque só foi ele, na existência da vida terrestre, que foi formado diretamente por Deus, sem nenhuma participação humana na sua formação anatômica. Aí o versículo continua: para que todo aquele que nele crê não pereça. Presta atenção nesse termo todo. É advérbio de intensidade. Por quê? Porque Jesus, ele veio para todos. A salvação é dada a todos, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito racial. Deus não tem nenhuma nação predileta, claro. Ele escolheu o povo judeu para representá-lo, para manifestar suas verdades sobre a face da terra. Porém, Deus ama a todos. Todos são filhos de Deus, todos são participantes da graça divina, todos têm o direito de ouvir a doutrina da salvação e participarem da família de Deus. Branco e negro, rico e pobre, todos têm o mesmo direito. Mas perceba a expressão: para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus veio para todos. Jesus morreu para todos. Só que ele só pode salvar quem crê nele. É preciso ter fé, é preciso ter credo, é preciso ter crença. Ele veio para todos, só que a salvação ela está diretamente ligada a um condicionamento salvífico.
é preciso ter fé. A salvação é condicional. É preciso ter fé para que um homem possa ser eleito por Deus como seu filho, participante da família divina e herdar o céu por herança. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que vida eterna é essa até agora desconhecida pela ciência? A vida eterna aqui retratada por Jesus, ela pode ser narrada de duas formas. Primeiro, forma literal. A gente sabe que um dia os salvos em Cristo Jesus, que morreram sem antes adentrarem na grande promessa de Deus, que é o arrebatamento da igreja, um dia se levantarão das suas sepulturas. A gente sabe que no arrebatamento da igreja, Jesus estará nos ares, os seus anjos reunirão sobre os quatro cantos da terra os seus escolhidos. Mas primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para adquirirem um corpo glorioso, para viverem eternamente com Cristo. Essa é o primeiro tipo de eternidade. Só que existe a eternidade ideológica, que é aquela descrita por Jesus no capítulo 17 e versículo 3 de João, que diz que a eternidade é esta, que creio em ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, a gente encerra este programa mostrando que o capítulo 3 e versículo 16 de João, ele representa a quintessência do princípio da doutrina da soteriologia no Novo Testamento. O projeto messiânico de Deus em Jesus Cristo foi cumprido com extrema exatidão, com extrema inerrância, com extrema perfeição. O projeto Messias, arquitetado no conjunto veterotestamentário e consumado no conjunto neotestamentário, foi formado com extrema perfeição, porque Deus ele sempre consegue o que quer. Jesus veio, trouxe a salvação para a vida humana, mostrou que Deus ele quis realmente se interligar com o ser humano e resgatar aquela glória perdida lá no Jardim do Éden, para que o homem pudesse estar unificado a Deus em corpo, alma e espírito. Muito obrigado pela sua atenção. Nos siga nas redes sociais, nos envie o seu like. Até o próximo programa e que Deus te abençoe.